Na era da informação, penso que o direito de expressão é nosso, correndo o risco, é claro, às vezes de ter que responder se nós abusarmos desses meios de comunicação. E hoje eu quero me dirigir a este outdoor ou esta placa que foi instalada aí próximo da rodoviária de Capinzal, querendo atribuir ao presidente da República e tal. E antes que alguém fale qualquer coisa, eu não sou nem muito e nem menos Bolsonaro. Mas antes disso, como eu já tenho 60 anos, deixa eu voltar lá atrás na história um pouquinho, para que a gente consiga, no contexto geral, você entender um pouco melhor. Houve um tempo no Brasil, lá para os anos 64, em que certas pessoas aqui no Brasil começaram a fazer cocô dentro de casa, depois na porta da casa, depois na rua, e depois resolveram querer jogar esse cocô na cara das autoridades, e deu no que deu na intervenção militar na época, 64, e num governo misto com os cidadão comum, ou seja, não era um golpe militar, um governo misto com os civis, se montou um governo até ao presidente Figueiredo, quando entregou o país a um regime, entre aspas, democrático. Ok. Aí começou-se um país novo, mas já caminhando para um destino perigoso que, por exemplo, quando se criou o primeiro Partido Comunista no Brasil, os militares, as Forças Armadas já deveriam ter tomado uma atitude. Quando se criou o Fórum de São Paulo, então já abusou, já passou da hora. Aí o cocô já estava jogado na rua, já estava jogando nas caras das autoridades e foi embora. Por quê? Porque tem autoridade hoje, tem militares hoje que ainda se queixam que quando eles fizeram esse governo misto no Brasil, eles foram muito criticados, mas foram criticados por quem? Criticados pelos comunistas, criticados por aqueles que vieram assumir o país mais tarde e fizeram a cacaca que está aí e que estão tentando agora consertar. E outra coisa, os militares, as Forças Armadas, quando assumem um país, eles são que nem árbitro de futebol. Eles não vão lá conduzir o evento para levar elogio da torcida. É que eles têm o dever de conduzir bem, entendeu? Sem levar mérito nenhum. Quem está servindo as Forças Armadas do Brasil sabe que é assim. Então não há o que se queixar. E outra, quem ofereceu as queixas ou atribuiu isso, nós sabemos quem foi, não foi o cidadão comum que hoje está satisfeito se pudesse voltar os militares de novo, porque vagabundo no Brasil nunca teve chance, entendeu? Esteve agora nos últimos tempos. E quem era bom trabalhador sempre deu certo em governo militar. Pois bem, voltando aqui para a nossa cidade, tem alguém fazendo cocô na porta da casa, fez na rua e agora resolveu vir jogar na nossa cara aqui em Capinzal. Como eu disse, eu não sou nem muito mais, nem muito menos político, sou cidadão, e muito mais nem menos bolsonarista nem governo do Estado. Mas o que está me cheirando quando se fala em força do Oeste, resistência do Oeste, isso tem um endereço certo de quem está fazendo isso. E eu vou dar um recado para ele. Você pode até vir ser um governador de Santa Catarina, entendeu? Mas não é por esse caminho. Não é querendo fazer oposição desta forma contra o atual governo que você vai prosperar, que você vai crescer politicamente em Santa Catarina. Não. Porque isso aqui, quando fala em meio oeste, nós já sabemos quem é. E como eu disse, essa placa de outdoor que está aqui em Capinzal, uma crítica feita ao presidente da República, e eu também devo aqui falar, que eu já fiz isso no passado, mas eu nunca coloquei foto de pessoas e nem imagem, nem nome de pessoas. Eu sempre atribuí a crítica a autoridades, a governo ou a partidos políticos. Pois bem, aqui em Capinzal, a terra de ninguém, alguém achou que pode chegar aqui, enquanto o país anda de joelho, rezando e orando para um país melhor, para um governo continuar vivo, aí vem uns mal acabados aqui em Capinzal fazer o que fizeram aqui próximo da rodoviária. E aí eu pergunto, até quando? Pois bem, o país estava naquela situação, como eu disse, os militares também tiveram a sua participação quando não tomaram as providências, como eu disse, quando criaram o Fórum de São Paulo, e os comunistas pintaram e bordaram dentro do Brasil e estão aí, estão tentando de toda forma barrar, e hoje queira ou não, é um governo militar branco, uma intervenção militar branca que está governando o país. Não adianta os brasileiros nem querer discutir sobre isso, porque os brasileiros estão contentes, que não está contente, isso é quem perdeu a teta. Então esse catarinense, ou quem vem aqui botar essas placas Capinzal, eu quero deixar um recado para ele, para a empresa que fez a placa de outdoor e para o dono do terreno. Eu também poderia vender maconha em Capinzal, daria bem mais dinheiro, não é verdade? Mas eu vendo espetinho. Por quê? Porque vender maconha faz mal à comunidade, então isso que vocês fizeram fazer em Capinzal está fazendo mal para muito cidadão capinzalense.
Entendeu? Então, às vezes, você, dono da empresa que botou a placa de território, você não precisa fazer isso para tu sobreviver. E você que é dono do terreno também não precisa. Para tua sobrevivência, não precisa permitir que coloque uma placa desse tipo afrontando as autoridades do Brasil. E não é questão desse ou aquela autoridade, a questão é a falta de respeito. Nós temos que ter respeito com as autoridades, gente. Onde é que nós estamos? Que tipo de democracia que nós vivemos? Ou que tipo de brasileiro que nós somos que permitimos que as pessoas venham a Capinzal, pinta e borda aqui dentro da nossa cidade e nós ficamos todo mundo calado? Então, assim, como eu disse, isso está cheirando que é opositor, não é um grupo político em Santa Catarina, sim opositor, gente de 2, 3 ou 4 interessados que querem fazer oposição indireta ao presidente da República e diretamente ao governo do estado de Santa Catarina, entendeu? E espalhando placa aqui, se identificando como resistência do Oeste. Resistência do Oeste é uma pinóia. Isso é um mal acabado que perdeu uma eleição em Santa Catarina e está aí pregando isso aí para nós, pode ter certeza, tá bom? Então, assim, o que eu quero deixar assim é que até quando isso vai continuar em Capinzal? Nós vamos permitir que coloque mais uma placa? Porque Brasil afora, nós vemos os caras com a motosserra, com a corda, com o trator de esteira lá e derruba tudo, entendeu? Não permite que façam isso. Por quê? Porque nesse momento nós vivemos um momento delicado no Brasil e eu acho que nós temos que respeitar as autoridades. E aqui no nosso município, aliás, o Brasil foi para Gandaia, que foi para Beleléu, que foi por falta de brasileiro. Quando as Forças Armadas tinham que ter feito, não fizeram, e os brasileiros se acomodaram, façam isso na Argentina para ver se dá certo, entendeu? Então, assim, a pergunta que fica é até quando nós vamos permitir que isso seja feito aqui na nossa cidade? Amanhã, que tipo de placa? Hoje estão fazendo cocô na porta, amanhã eles vão fazer na rua, amanhã eles vão jogar na nossa cara, nós vamos permitir? Não vai ter ninguém de coragem? Eu também sou outro covarde? Mas eu pergunto assim, até quando nós vamos permitir que pessoas venham em Capinzal vender política deste naipe aqui em Capinzal? Grupo econômico, gente que perdeu a boca, entendeu? E está querendo cavocar de novo. Mas não é esse o caminho. O caminho é mais democrático. Então, aqui fica a minha... Não é a minha revolta, mas a questão é assim, que nós não vivemos numa terra de ninguém. Capinzal não é uma terra de covardes. Eu acho que isso precisa parar e precisa, quem sabe, nós se unir e tomar uma providência, porque isso não deve continuar, porque a pergunta que fica é até quando?